Muitos assassinos em série causaram espanto não apenas por conta da brutalidade dos crimes cometidos, mas por serem conhecidos e engajados na sociedade. O poder da persuasão é uma característica que ajuda muito a manter o disfarce e atrair as vítimas. Alguma vez na vida você já deve ter ouvido o nome Jack, o Estripador. Ele viveu em meados dos anos de 1888, mas apenas de os crimes terem sido cometidos em um passado distante, em Londres, só foi realmente descoberto em 2014. Cientistas revelaram que o suspeito era, na verdade, Aaron Kosminskis. Ele tinha problemas mentais e provavelmente era misógino, homem que sente repulsa por mulheres. Ele inclusive chegou a ser preso como suspeito na época, mas não haviam provas o suficiente para incriminá-lo. As vítimas foram brutalmente mutiladas e assassinadas com cortes de faca na garganta. Ele chegou a ganhar o nome de Jack depois que uma carta foi enviada aos jornais da época acompanhada de um órgão humano. Eu envio um rim que peguei de uma mulher. O outro eu fritei e comi. Estava bem gostoso, dizia a mensagem. As investigações da época mostraram que todas as suas vítimas foram sempre prostitutas, e uma era morta algumas quadras próximas à outra, sempre em feriados ou finais de semana. Outro nome que também ficou conhecido pela polícia foi o de Albert Fish, entre os anos de 1903 a 1934. Quem suspeitaria de um grisalho com aparência frágil? Acontece que nos 23 estados americanos onde morou, ele saía por aí prometendo aos pais de crianças e jovens que levaria os herdeiros para trabalhar. E eis que ele convencia a família, que ficava encantado com os bons modos do senhor. 6 anos após matar uma menina de 10 anos, Albert enviou uma carta para a mãe da vítima, revelando que havia matado para comer a sua carne, dando detalhes sobre o gosto e como preparou a iguaria, como chamou, e ainda afirmou ter levado 9 dias para comer todo o corpo. Após rastrear a carta, a polícia chegou até o idoso, que era muito religioso, e acreditava que se estivesse fazendo algo de errado, Deus o impediria, bem como havia impedido Abraão de matar o próprio filho. Os promotores tinham convicção do envolvimento de Albert em ataque a mais de 100 crianças, mas ele afirmou ter molestado mais de 400. Sadomasoquista, ficou feliz em ter sido condenado à morte na cadeira elétrica. Entre os anos de 1961 e 1968, conhecido como Picasso dos Serial Killers, Ted Bundy escolhia a dedo as suas vítimas nos Estados Unidos. Elas eram todas universitárias, brancas, magras e solteiras, com cabelos repartidos ao meio e usando calça, na ocasião em que eram raptadas. A peça-chave era a mãe do assassino, que possuía a mesma aparência que as jovens. O ódio, segundo ele, surgiu depois de ele descobrir que havia sido criado como irmão da própria mãe, que era muito jovem quando ficou grávida. Ele estrangulava as vítimas e desmembrava seus corpos com uma serra de metal, cortando as cabeças e guardando as mãos como lembrança. Para enganar as moças, ele usava gesso falso na perna ou no braço e andava carregando livros. Assim ele pedia que as moças o ajudassem a levar o livro até o carro, um Fusca sem o banco de passageiros. Dessa forma, as moças precisavam entrar no veículo para depositar os pertences no banco de trás, momento este em que eram trancadas de repente. Diversos conhecidos entraram em contato ao verem o retrato falado, mas a polícia não acreditou por se tratar de um cidadão de bem, que ajudava a namorada a criar a filha dela, fazia trabalho voluntário e ainda era politicamente engajado. Muitos acreditavam que fosse concorrer a um cargo político. Mas após ser preso, fugiu e continuou matando, até ser pego novamente. Confessou 11 assassinatos, mas suspeita-se que tenha sido um responsável por um número bem maior de mortes. Foi eletrocutado aos 42 anos, em 1989. Aqui no Brasil também se tem relatos desse tipo de prática. E um que ficou bastante conhecido foi o caso de João Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha. Era a década de 60, e Luz Vermelha, assim como seu irmão, ficou órfão aos 4 anos de idade e por isso eles foram criados por um tio. Mas o garoto que se tornaria um dos serial killers mais conhecidos do Brasil, fugiu e foi morar nas ruas de Joinville, Santa Catarina, onde começou a roubar e depois de um tempo acabou indo para São Paulo, onde passou a atormentar moradores de mansões, assaltando, estuprando e às vezes matando as vítimas. Ele ia para os lugares dos assaltos de táxi ou ônibus, tirava os sapatos antes de entrar e apagava as luzes, usando a lanterna vermelha para iluminar o local. Mas acabou sendo preso aos 24 anos de idade, em 1967, e condenado em 88 processos, sendo eles 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Acabou sendo solto em 1997, após 30 anos de reclusão,
e assassinado 4 meses depois por um homem que afirmou estar defendendo o irmão, ameaçado por luz vermelha com uma faca, após tirar satisfação por ele ter assediado a mãe e a irmã dos dois. E como não falar dele? Uma pessoa bastante conhecida nos anos 90, o Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque. Quando os corpos começaram a ser encontrados no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, em 1998, foi que a polícia localizou outras mulheres que haviam registrado tentativa de estupro no local. E pouco antes do retrato falado ter sido divulgado, a polícia foi informada sobre um motoboy que trabalhava em uma empresa de transportes e que se parecia bastante com o suspeito. Mas ao chegarem ao local, descobriram que o suspeito havia fugido, deixando para trás um jornal com seu retrato falado e com um bilhete, dizendo: "Infelizmente tem que ser assim, estou indo embora, Deus abençoe a todos." Francisco morava e trabalhava no local. Em um vaso sanitário entupido, a polícia descobriu fragmentos de carteira de identidade de uma das vítimas, juntamente ao resto de papéis queimados. A polícia passou a procurar o rapaz que já havia sido preso em 1995 por tentativa de estupro em São José do Rio Preto, São Paulo, mas, réu primário, foi solto após pagar fiança. Depois de preso pelos ataques, mudou diversas vezes sua versão dos fatos e número das vítimas. Disse que se converteu e virou evangélico, revelando que desejava casar e ter filhos. Mulheres interessadas não faltaram. No mês posterior à sua prisão, em 1998, ele recebeu mais de 1000 cartas de mulheres apaixonadas, inspirando Gilmar Rodrigues a escrever o livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais. Então este foi o vídeo de hoje. Se quiserem uma segunda parte ou que eu me aprofunde mais em algumas das histórias contadas, diga-nos nos comentários, nós vamos adorar em saber. E se gostou do vídeo, vai metendo logo o dedo no like e não se esqueça de comentar, afinal, o seu comentário é muito importante. E se quer que mais pessoas saibam sobre este assunto, é só compartilhar o nosso vídeo. E para finalizar, aqui estão alguns vídeos para que você possa assistir. É só clicar e bom divertimento!